Tarde marcada por protestos em São Januário, porque teve muita gente que não conseguiu comprar os ingressos para o jogo contra o Sampaio Corrêa. A gente vai trazer essas informações, que teve gente, inclusive, que jogou suas carteirinhas fora. Vamos falar também sobre o jogo Sampaio e Vasco, Vasco e Sampaio em São Januário, porque a Globo definiu a equipe que vai para a transmissão em TV aberta e as praças que vão passar. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre Yuri Lara e Andrei, que são aí um dos maiores ladrões de bola, os caras que mais desarmam na Série B. Vamos falar sobre o julgamento do Sport, Vasco, Raniel e Luiz Henrique, porque parece que agora sim, definitivamente, o STJD tomou uma posição de quando vai ser. E também vamos falar sobre o jogo em si, porque o Vasco treinou hoje. Então, vai subir a vinheta e depois da vinheta vai ter muita informação do Vasco da Gama. Sobe a vinheta. Salve, salve vascaínos e vascaínas, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário, para você que está todo dia aqui nos dando uma moral, muito obrigado aos nossos membros do canal que nos ajudam também, muito obrigado. Para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, aqui eu sou o Comenta Léo, aqui é lugar de informação, opinião, análise, tudo que envolve o Vasco a gente fala aqui, além daquela resenha que a gente faz nas nossas lives. Seja muito bem-vindo. Se gostar do nosso conteúdo, gostar da forma que a gente aborda o Vasco aqui, você pode se inscrever e dar uma moral ao nosso canal. Olha, antes de começar aí falando sobre os protestos que rolaram em São Januário, sobre a possível transmissão da Globo, transmissão da Globo para o jogo contra a equipe do Sampaio Corrêa, nós vamos falar sobre Yuri e Andrei, porque os dois tiveram aí bons números, segundo o SofaScore, tá passando aí na sua tela. O Yuri é o maior ladrão de bolas da Série B, 120 desarmes. O Andrei ficou em terceiro aí depois do Vila Sante tem 101 desarmes, né? E o Andrei tem 95 desarmes. Os dois aí estão no top 5 aí, no top 5 de desarmes, né? E no top 3 também, né? De desarmes aí, Yuri Lara e Andrei Santos, nossa dupla de volante. Yuri Lara, inclusive, que vem sentindo algumas dores, inclusive hoje o Vasco, até para prevenir algumas situações de lesão, treinou hoje na academia, não fez um treino tão forte assim, tá chegando ao fim da temporada, é normal isso, os jogadores sentiram a fadiga, mas Yuri Lara aí que até durante a semana foi poupado aí, o Palácios fazendo essa posição de volante, mas provavelmente deve ser o cara que vai aí jogar contra a equipe do Sampaio Corrêa. Tem uma possibilidade do Palácio jogar? Tem, mas hoje é remota, provavelmente o Yuri Lara deve formar aí a dupla de volantes com o Andrei Santos. Para esse jogo contra a equipe do Sampaio Corrêa, como a gente já tinha dito aqui, que a Globo poderia fazer essa transmissão, né? Pessoas dentro da Globo já falavam sobre isso. E olha, a Globo definiu que vai transmitir esse jogo para o Rio de Janeiro, como a gente já tinha dito mais cedo, e terá transmissão de Kleber Machado. Os comentários ficarão por conta de Pedrinho e Roger Flores. Então, a Globo definiu. A Globo também passou a informação que hoje o Rio de Janeiro terá essa transmissão. Você está vendo até na tela aí passando o Gabriel Wacker, que é um cara que está por dentro de tudo que envolve na televisão, trouxe essa informação. As outras praças não demonstraram interesse, né? Então, a priori, só o Rio de Janeiro deve mostrar essa partida, que pode ser a partida do acesso, e o Kleber Machado deve ser o cara aí que vai transmitir esse jogo. Muita gente vai perguntar por que o Kleber Machado, não o Vilani, ou o Vilani não, né? Porque a galera tá com raiva do Vilani. Não o Luiz Roberto ou qualquer outro. O Luiz Roberto está numa situação, né, de um evento publicitário da Globo, e por isso ele também não vai transmitir o jogo Corinthians e Fluminense. Então, por isso, Kleber Machado, que é geralmente da Praça de São Paulo, vai ser o cara aí que vai transmitir o jogo do Vasco. Léo, Luiz Carlos Júnior. Aí a gente já vai entrar nessa situação. Luiz Carlos Júnior transmitirá o jogo para o Sport TV Premier com comentários aí de Lédio Carmona e Ricardinho. Então esse jogo às 9h45 desta quinta-feira, Vasco e Sampaio Corrêa, na Globo, para o Rio de Janeiro aí. Galera poderá acompanhar o acesso do Vasco da Gama nesta quinta-feira, se Deus quiser. Olha, teve protesto hoje em São Januário. Muita gente aí reclamando, só que eu tive uma informação que alguns daqueles que estavam ali também eram cambistas, viu? Tinha cambista ali no meio também reclamando porque não comprou ingresso. Olha a situação. Mas enfim, a galera foi reclamar aí porque não conseguiu ingresso. Você tá vendo até na tela aí algumas carteirinhas de sócios jogadas aí pelo chão. E
teve essa briga aí lá em São Januário. Então muita gente aí incomodada por não ter comprado ingresso, não ter conseguido o ingresso para o Vasco enfrentar a equipe do Sampaio Corrêa. Só uma situação sobre reforma de São Januário que a gente sempre fala aqui e a galera sempre pergunta. Gente, para que haja essa reforma, a prefeitura ela precisa aprovar aí aquela venda, né, aquela situação de venda do potencial construtivo que o Vasco tem, né, que a prefeitura vai liberar para o Vasco. Então o Vasco precisa disso para poder entrar com a situação de reforma de São Januário. E mesmo que a reforma aconteça, isso não será da noite para o dia. Uma reforma deve durar aí entre 2 ou 3 anos, no mínimo, no mínimo, no mínimo. Então, vamos ficar calma aí sobre essa situação. O Vasco deve conversar aí com o Eduardo Paes após o término da eleição, até porque o Eduardo Paes está imbuído aí na campanha. Então, é essa situação aí que falta para o Vasco poder definir sobre tudo isso aí que envolve a reforma de São Januário. Então é essa informação que a gente tem aí para dar para vocês. Olha, vamos falar de julgamento de Sport, Raniel, Luiz Henrique. Por quê? O STJD queria colocar esse julgamento para quarta-feira, amanhã, ou seja. Só que não conseguiu colocar as pautas, tinha muita pauta atrasada, acabou aí para que também tem muita gente que tem muito julgamento envolvendo aí a Série A do Campeonato Brasileiro, então isso não aconteceu. O nosso amigo Joel Silva foi buscar informação e trouxe aí da Procuradoria-Geral, né, do Rodrigo Piacente, que é o Procurador-Geral do STJD, e teve essa informação em primeira mão que o julgamento deve acontecer no dia 3 de novembro. A priori, o nosso Joel tinha trago a informação que era 3 de dezembro, mas ele corrigiu depois, né, disse que o procurador deu essa informação a ele, depois corrigiu, que é 3 de novembro, não 3 de dezembro, como estava em todas as informações. Então, Luiz Henrique e Raniel permanecem fora do jogo contra a equipe do Sampaio Corrêa, vão cumprir a sua suspensão, né, que são 30 dias ou 2 jogos, e o Sport vai jogar com portões fechados contra a equipe do Operário no sábado, se eu não me engano. Então essa situação. Lembrando que o STJD manteve o julgamento de Ceará e Cuiabá para sexta-feira, como estava previsto. Então vamos ver, né? O que é que vai rolar aí? Provavelmente a gente já vai ter subido, né? Quando esse julgamento acontecer, mas no dia 3 de novembro, o STJD ainda não confirmou no seu site, a assessoria, mas disse que sim, será na próxima semana, porque não conseguiu encaixar horário para essa semana, deve entrar. E olha, informação bem clara para vocês. A situação vai ser bem severa, tanto para o Ceará quanto para o Sport. Essa é a informação que eu tenho. Punições para que não haja mais, para dar exemplo, para que outras pessoas não tentem fazer a mesma coisa que aconteceu tanto no Ceará, no Castelão, como na Ilha do Retiro. Então, promete aí multas e punições pesadas para as agremiações aí, tanto do Ceará como também do Sport. Lembrando que na denúncia prevê perca de pontos dos mandantes, da galera que está mandando. Então é o quê? Perda de campo, perca de pontos para Sport e também para o Ceará. Beleza? Tamo junto. Agradecer a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado. Aquele abraço. Saudações vascaínas e até a próxima.